Abra sua Bíblia comigo no livro de Gênesis, capítulo de número 16. Gênesis 16. Louvado seja Deus. O pastor sempre quando ministra nos louvores, ele sempre toma aqui o exemplo de Agar e Ismael. Eu parei para analisar alguns pontos dentro desse capítulo, dentro dessa passagem, e vamos aprender um pouquinho, falar um pouco sobre o que Deus pôs ao meu coração nessa noite. Amém? Livro de Gênesis, capítulo de número 16. Vamos estar vendo do versículo 13 ao versículo de número 16. Todos os irmãos acharam aí? Amém? Minha leitura é bem diferente, é contemporânea, atualizada, então os irmãos vão ver uma certa diferença, mas nós vamos se encontrando aqui. A palavra do Senhor vai dizer assim, Gênesis 16, versículo 13. E Agar atendeu à orientação do Eterno, chamando-o pelo nome, orando ao Deus que havia se comunicado com ela. Tu és o Deus que me vê. Sim, ele me viu e eu também o vi. Por isso, aquela fonte no deserto passou a ser chamada O Deus vivo me vê. E essa fonte ainda existe, fica entre Cádiz e Bered. Agar deu um filho a Abrão, que chamou Ismael. Abraão tinha 86 anos de idade, quando Agar deu à luz a Ismael. Louvado seja Deus. Amém. Aleluia. Nós vamos ver a passagem sobre... Aqui vai dizer, Saraí e Abrão ainda não tinham seus nomes mudados. Então, se os irmãos viram falar Sara e Abraão, são a mesma pessoa, só não haviam mudado os nomes. Amém? Então, se o irmão veio, me perdoe, me desculpe se talvez eu citar o nome, mas é que ainda eles não foram trocados os nomes, mas são a mesma pessoa. Aqui ainda Sara se chamava Saraí e Abraão se chamava Abrão, ainda na época. Amém? Então, a palavra do Senhor aqui vai dizer que Sara, esposa de Abraão, ela não tinha filhos, ela não podia ter filhos. Ela tinha chegado numa determinada idade. Abraão, quando teve o seu filho Ismael, ele estava com a idade de 86 anos. E Sara ainda não tinha dado filhos. Mas só que Abraão já tinha recebido uma promessa de que ele seria o pai de grandes nações, o pai de multidões. Que multidões seriam estabelecidas através da vida, da geração de Abraão. Mas aí nós entramos aqui numa contradição. Como que uma pessoa vai ser pai, vai reger de si mesmo uma grande nação, sendo que essa pessoa não pode gerar filhos carnais, filhos próprios, não pode conceber a filhos. Sara era estéril, não podia dar filhos a Abraão. E naquela época não tinha a medicina tão avançada para nos mostrar em quem estava a infertilidade, se Abraão ou se Sara. Era impossível detectar isso naquela época, mas o que a Bíblia nos diz é que nenhum dos dois, até aquele determinado momento, possuía filhos. A Bíblia diz aqui que eles estavam já saindo do Egito, estavam há 10 anos aproximadamente vivendo em Canaã. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz aqui que Sara, ela possuía uma escrava egípcia. Provavelmente quando Abraão passou pelo Egito, eles conseguiram essa mulher que era escrava de Abraão, era escrava de Sara. Louvado seja Deus. E escrava é muito diferente de ser uma empregada doméstica nos dias de hoje. Escrava, ela não tem hora, escrava não tem direito, escrava, a sua voz não tem autonomia nenhuma, ela só faz o que lhe é mandado e ela não tem condições no lar, muitas das vezes de optar por nada, de exercer nada. A sua voz dentro do lar, ela não tem valia alguma, ela é apenas uma escrava. Se ela é chamada às 3 horas da madrugada, ela precisa se levantar para servir. Ela não tem a sua casa onde ela trabalha o dia todo, dali se retira para retornar ao seu lar. Não, ela é uma escrava, ela é obrigada a fazer tudo o que lhe mandam fazer. E esta era Agar. Louvado seja Deus. E a Bíblia vai dizer assim, que Abraão e Sara estavam vivendo nesse dilema. Mas como seremos pai de uma grande nação, se não podemos conceber filhos? E Sara ficava com isso no seu coração. Como eu vou poder dar um filho a Abraão?
Já tentamos de várias maneiras, de várias formas, várias vezes, e ainda não aconteceu. Um determinado dia, Sara tem a brilhante ideia. Ela vê Agar, e na sua mente, ela pensa assim: olha, essa moça provavelmente deveria ser uma moça bonita, uma moça jovem. E aí, Sara tem uma ideia, e pensa o seguinte: olha, essa mulher vai me servir para outra coisa, não só para os afazeres, mas ela pode servir para me dar um filho. Já que eu não consigo conceber, a ideia de Sara foi a seguinte: o meu marido Abraão se deita com ela, e assim ela engravida, vai gerar um filho, e quando esse filho nascer, eu pego o filho para mim, e ela continua fazendo as suas funções. Louvado seja Deus. Ela pega então e leva essa ideia geniosa, genial, até Abraão. Ei, Abraão, tive uma ideia. Olha, vamos fazer o seguinte. Eu estava vendo Agar, ela é nova, ela é moça, ela é jovem, é bonita. Certamente ela poderia nos dar um filho. Tive uma ideia, por que você não se deita com ela? E assim ela engravida, e ela poderá gerar um filho para nós. Louvado seja Deus. Abraão estava debaixo de uma promessa de que Deus, aleluia, faria, aleluia, uma nação diante da vida dele. Ele estava firmado numa promessa, mas o momento, aleluia, que Abraão se encontrava naquela época era com 86 anos. Mas a promessa que Deus tinha para fazer sobre Abraão chegaria quando ele estivesse com seus 99. Ou seja, ele tenta antecipar algo que Deus tinha feito na vida dele, querendo antecipar o momento de Deus fazer algo sobre a vida dele. Só que infelizmente essa ideia trouxe grande dano à família de Abraão. E eu quero trazer ao seu coração nessa noite, para que você não tente agir pelas suas mãos, para que aquilo que Deus te prometeu se cumpra. Que você não tente fazer pelas suas mãos, não tente traçar planos mirabolantes, para você tentar forçar a promessa de Deus se cumprir na tua vida. Não deixe, aleluia, coisas passarem na sua cabeça, para você tentar fazer, olha, mas se eu fizer assim, vai fazer porque Deus prometeu. Eu quero trazer ao teu coração nessa noite: aquele que prometeu é fiel para cumprir. Mas saiba de uma coisa: há um tempo determinado por Deus para todas as coisas. Deus prometeu, então tá bom, vamos lá. Só que Abraão estava com 86, a promessa vai vir quando ele estava com seus 99, que o Senhor, aleluia, abriria a madre, aleluia, louvado seja Deus, de Sara, e ela geraria Isaac. Louvado seja Deus. Não tente antecipar aquilo que Deus te prometeu. No tempo dele, tudo se cumpre, tudo acontece da maneira dele. E quando as coisas de Deus acontecer, ela não traz confusão, ela não traz contenda, porque vem da parte de Deus. Eu aprendi algo com o meu pastor Paulo, na época que eu congregava na Unida. O pastor Oscar também sempre dizia: se às vezes você for tentar fazer alguma coisa e começar a dar errado, tenha certeza de uma coisa: muitas das vezes não vem de Deus. Se você começou a fazer, deu erro ainda aqui, deu outra coisinha errada ali, na maioria das vezes não vem de Deus. E Abraão tentou dar o seu jeitinho. Não queira dar jeitinho, deixa Deus fazer do jeito dele. Não queira dar jeitinho nas coisas, o jeito de Deus é perfeito. Louvado seja Deus, aleluia. O jeito dele é sempre a melhor forma, a maneira dele é sempre a melhor maneira, o jeito dele é sempre o melhor jeito. Não queira dar o seu jeitinho, não queira fazer do seu jeito, da sua maneira, segundo as suas ideias, porque muitas das vezes quebramos a cara e não alcançamos aquilo que Deus tinha para nossas vidas. Louvado seja Deus. Aleluia.
por que está demorando? Porque ele está caprichando em todos os detalhes. Sabe por que talvez aos seus olhos está demorando um pouquinho? É porque o tempo dele não é o seu. E quando ele vai caprichando, porque ele quer te entregar algo grande, que vai alegrar o teu coração, mas é no tempo dele. Louvado seja Deus. Sabe o que aconteceu? Abraão se deita com Agar, e realmente aconteceu. Agar engravida. Aleluia. Ela engravidou. E aí acredito que Abraão, quando descobre que Agar está grávida, certamente o seu coração fica alegre. Glória a Deus, a promessa vai se cumprir. Vai ser no filho desta moça, a promessa de Deus se cumprindo na minha vida. Mas não era aquela pessoa, aquele filho, aleluia, que era o filho da promessa. O Senhor abençoou Ismael sim, porque ele era da geração de Abraão. Mas o filho da promessa era Isaque. Louvado seja Deus. E aí a Bíblia vai dizer assim, que quando Agar também descobre que está grávida, imagino eu que um certo dia, Sara chega para Agar: Agar, vai lá fazer aquela broa de milho que só você sabe fazer. Ou Agar, sabe aquele macarrão com carne moída que Abraão adora? Tem como você fazer hoje? Agar se sentindo no direito, porque estava grávida de Abraão. Imagina o quê? Eu não, estou grávida do chefe. Vai fazer você. Aleluia. Só que o que Agar estava esquecendo é que ela era escrava. Ela estava gerando um filho que não era dela. Agar estava outra pessoa seja mãe. Imagina você gerar um filho por 9 meses. E você, quando ele nascer, aquele filho não é seu. E essa é a situação de Agar. Mas ela se achou no direito. O filho é de Abraão, eu vou ter os mesmos direitos. Por tentar adiantar algo que Deus havia prometido. Muitas das vezes o tentar, aleluia, ajudar Deus, muitas das vezes vai nos trazer embaraços, que muitas das vezes, aleluia, vai nos fazer, aleluia, enfraquecer na fé, achar que Deus nos esqueceu. Mas é porque muitas das vezes nós tomamos a frente de Deus e não permitimos que a sua perfeita e agradável vontade se cumpra sobre as nossas vidas. Aleluia. Louvado seja Deus. E as duas começaram a brigar, começaram a entrar em contenda, em discussão. A Bíblia vai dizer assim, então, que Sara chega a Abraão: ô Abraão, você não sabe o que a Agar falou para mim hoje. Eu falei para ela olhar a roupa no varal, ela falou que não ia. Mandei ela fazer comida, ela falou que não vai. Pedi para ela fazer aquela broa que você gosta, ela disse que também não vai porque está esperando um filho seu. O que eu vou fazer? Abraão olha para ela e diz: olha, a escrava é sua, faz o que você bem entender. Aleluia. E elas continuam naquela discussão, e a Bíblia vai dizer então que Sara humilha muito a Agar. Aleluia. Agar é humilhada, ela é humilhada, e a Bíblia diz então que ela tem uma ideia: vou sair desta casa, vou abandonar esta casa, vou embora, levo o filho de Abraão, ele nunca mais verá esta criança, ele nunca mais verá esse menino. Aleluia. Ela então faz as suas trouxas, ela está grávida, o neném ainda não havia nascido, e ela sai da casa de Abraão. Louvado seja Deus. Ela abandona o lar de Abraão, ela sai do lar de Abraão achando que o filho que ela gerava
era dela, se esquecendo que ela era escrava. Eu vejo Sara, aleluia, olhando Agar num determinado canto da sala, num canto fazendo algo. E aí ela olha para Sara e diz: olha, essa moça pode dar algo bom. Essa moça pode me dar algo muito melhor. Essa moça pode me dar algo grande. E assim foi Deus pela minha vida e pela sua vida. Aleluia, Ele implantou sobre nós o Espírito Santo de Deus. Ele olhou muitas das vezes para nós, no lago do charco de pecado, e olhou: olha, o Márcio pode ser um grande levita, olha, a Eliane pode ser uma grande adoradora, o Weber pode ser um grande músico, o Erivaldo será um grande adorador. E ele olha para nós e colocou algo grandioso em mim e dentro de você. Mas eu quero que você se lembre, aleluia, e guarde algo no teu coração: não é teu, é dele. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia, não é teu, é dele. Louvado seja Deus. Ele olha para você assim como Sara olhou para Agar. Essa moça pode me dar algo bom. Aleluia, de você tem que sair coisa boa, tem que sair coisas extraordinárias, porque Deus tem ministrado a unção dele sobre a tua vida. A capacitação vem dele, a unção vem dele, a graça vem dele. Mas saiba, como eu disse, é dele, não é teu. Aleluia, louvado seja Deus. E aí, por um determinado momento, Sara humilha Agar. E ela, por se sentir humilhada, ela se sente no direito de sair da casa de Abraão. Aleluia. Louvado seja Deus. Quantas das vezes situações vêm nas nossas vidas e nós queremos sair da casa de Abraão com algo que não é nosso, achamos que vamos poder usar lá fora, mas aquilo que Deus colocou na tua vida, aleluia, é para Ele, é para a glória dEle, é para a exaltação do nome dEle, é para glorificar o nome dEle. Aleluia, louvado seja Deus. Sabe o que chama atenção? Agar então vai embora, junta suas coisas e se vai. Louvado seja Deus. Só que ela se esqueceu de algo tremendo. O filho que ela estava gerando realmente era de Abraão. Mas o que faria o filho de Abraão, a responsabilidade de Abraão sobre aquele filho, seria dele enquanto ele estivesse no lar de Abraão. A partir do momento que ele sai da casa de Abraão, Abraão não tem mais responsabilidade sobre a criança, ou ninguém vai saber que ele é filho de Abraão. Ninguém mais vai se importar ou saber que ele é filho de Abraão. Louvado seja Deus. Saiba de uma coisa, aleluia, louvado seja Deus. Aquilo que o Senhor pôs na tua vida, pôs na tua mão, tem valor enquanto você estiver debaixo da casa de Abraão, enquanto você estiver na presença do Pai. Aleluia, aquilo que está sobre você será responsabilidade dele. Aleluia, enquanto você estiver na casa de Abraão, aleluia, não saia, não permita, aleluia, que às vezes a humilhação te queira fazer da presença de Deus. Não permita que o diabo lance coisas no seu coração, para que você deixe de fazer aquilo que o Pai pôs na tua mão, daquilo que Abraão gerou dentro de você. É dele e não é teu. Louvado seja Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Então ela vai embora, gerando filho, e ela vai embora. Louvado seja Deus. Aleluia. E aí a Bíblia vai dizer assim, que quando ela está no deserto, um anjo do Senhor aparece a ela e diz assim: olha, volte para a sua senhora. O versículo 8 vai dizer assim: mas o anjo do Senhor encontrou Agar junto a uma fonte do deserto, e era a fonte que está no caminho para Sur. E ele disse a Agar: escrava de Sarai, o que você está fazendo aqui? Louvado seja Deus. Aleluia. Eu vendo isso aqui, eu vejo Sarai, Agar fugindo da casa de Sara. E eu vou ver na Bíblia que 3 situações acontecem quando pessoas saem da presença do Pai. Ou vão para
vão querer se distanciar ou fugir daquilo que Deus traçou. Ou vão parar na caverna, ou vão parar dentro do ventre do peixe, ou vai parar no deserto. Mas eu quero trazer algo ao teu coração nessa noite, que independente de onde você estiver, aleluia, louvado seja Deus, o Senhor vai te encontrar, Ele te encontra e traz a teu coração. Sabe o que Ele traz a Agar? Agar, o que é que você está fazendo aqui? Ou seja, Agar, aqui não é o seu lugar. Louvado seja Deus. Aleluia. O seu lugar não é aqui, Agar. Volta para a casa da sua serva, volta para a casa de Sara. E a Bíblia diz assim que existe uma conversa entre ela e o anjo. Olha, mas eu fui muito humilhada lá. Eu fui muito humilhada, elas me humilharam e eu não quero ficar naquela casa. Louvado seja Deus. Há momentos que nós precisamos retornar, aleluia, a fazer a vontade do Pai, a estar na casa de Abraão, aleluia, louvado seja Deus. Muitas das vezes nós queremos pensar em sair, em se afastar, mas o Senhor traz ao teu coração nessa noite. Eu sei aonde você está, e o chamado de Deus ao teu coração nessa noite é para que você retorne para o teto de Abraão. Louvado seja Deus, aleluia. E aí Agar vai responder: olha, eu estou fugindo da minha senhora. Mas o anjo do Senhor lhe disse: volte para a sua senhora, ainda que ela te maltrate, ainda que ela maltrate você. E ele continuou: vou dar a você uma família numerosa, tantos descendentes que não será possível contá-las. Você está grávida de um menino e dê o nome dele Ismael, pois o Eterno ouviu você e respondeu. Ele conhecerá como cavalos bravos, porque será um guerreiro e combaterá e será combatido, será criado diante de Deus e sempre em conflitos com família. E a Bíblia vai dizer então que o anjo do Senhor traz uma palavra ao coração de Agar, dizendo que aquele moço na época não tinha ultrassom, e o anjo do Senhor aparece a Agar e diz: olha, você está gerando um menino. Louvado seja Deus. Tem um menino aí, e o nome dele vai se chamar Ismael. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia, aleluia. O que tinha no ventre dela não era dela, mas aleluia, louvado seja Deus. O anjo, quando traz ao coração de Agar, diz que daquele menino o Senhor levantaria uma nação numerosa e faria daquela criança um grande guerreiro. Sabe o que acontece? Ela não tinha direito, mas mesmo sem ter direito, aleluia, o Senhor faz uma promessa sobre a vida de Agar. E eu quero trazer ao teu coração nessa noite, que o Senhor traz promessas pela sua vida, sobre a tua vida nessa noite. Às vezes você está passando, aleluia, por grandes coisas em oração, clamando a Deus, jejuando, pela que a promessa de Deus se cumpra na tua vida. E muitas das vezes, pessoas dizem: olha, isso não vai dar em nada, isso não vai ser nada, isso não vai servir para nada. Mas eu quero colocar ao teu coração nessa noite, aleluia, que a promessa de Deus se cumpra sobre a tua vida. E eu quero dizer a você nessa noite, que a promessa que Deus tem para a tua vida, ela tem nome, e se chama Ismael. A promessa de Deus para a tua vida tem nome, e ela se chama Ismael. Ela tem nome, o nome dela é Ismael. Talvez estão dizendo que aquilo que você está correndo atrás não tem jeito, não tem futuro, não vai dar em nada, o familiar não tem jeito, aquela porta não vai se abrir. Mas eu quero dizer que o que está sendo gerado na tua vida nessa noite tem nome e chama Ismael, e será grandioso em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Eu vejo Ismael sendo gerado aqui nessa noite em nome de Jesus. Aleluia. Eu vejo Ismael sendo gerado em vidas aqui nessa noite. Eu vejo Ismael sendo gerado neste lugar nessa noite. Aleluia. Talvez estão dizendo que não vai dar nada, mas eu os vejo em nome de Jesus, segundo a palavra de Deus, Ismael sendo gerado sobre a tua vida em nome de Jesus. Aleluia. Sabe o que me deixa alegre? Como eu já disse, ela era escrava. O filho não era dela, era de Abraão. Aleluia.
Só que aí ela escuta o que o anjo tinha dito a ela. E ela então retorna para a casa de Sara. Louvado seja Deus. Ela volta então para a casa de Sara. Talvez quando Sara olha, voltou por quê? Quebrou a cara lá fora? O que aconteceu? Então ela retorna, como o anjo havia dito, fica em silêncio e vai passando-se os dias, até chegar a data do menino nascer. Mas olha só como Deus é tremendo. Louvado seja Deus. Quando ela está no deserto e o anjo aparece a ela, ela diz: olha, você está gerando um menino e esse menino se chamará Ismael. Mas ela, como simplesmente estava transportando o nenê, vamos dizer assim, ela não tinha direito nem de colocar o nome sobre o menino. Isso caberia a quem? A Sara, que seria a mãe, ou Abraão, que era o pai. O Márcio certamente se juntou com a Neiva. Como vai chamar o menino? Lucas. Quem escolheu o nome, Márcio? O Márcio. Quem escolheu o nome, irmã Sueli? Dos meninos. Então, entra sempre num acordo, o pai e a mãe que tem o direito. Você entendeu? Quando eu tive a Giovana, eu conversei com meu irmão e pedi uma opinião. Nós tínhamos vários nomes. E aí veio Giovana e nós gostamos do nome, colocamos Giovana. Mas o pai e a mãe que tem o direito de pôr o nome. Ainda que uma pessoa fale, mas põe esse que é mais bonito. O Weber, quando foi pôr o nome do Lucas também, sentou com a sua esposa, e aí, como vai chamar? Pastor, todos que têm o seu filho foram assim. Mas aquela menina não tinha direito. Mas só que ela já tinha recebido uma promessa que o menino se chamaria Ismael. E aí passam-se os dias. E chega o dia do menino nascer. Aleluia. E aí o menino nasce. Realmente nasce um menino, como Deus havia prometido, como o anjo do Senhor havia prometido. Só que você pode procurar na Bíblia que em momento nenhum Agar chega para Abraão e diz: Abraão, eu tive um encontro com o anjo de Deus lá no deserto, e ele me mandou te falar que esse menino vai chamar Ismael. Pode procurar, eu não achei em lugar nenhum. Eu vi 2 Bíblias com versões diferentes e eu não encontrei. E nasce o menino. Agar está com seu coração palpitando por 2 motivos. Será que vai ser um menino? Será que vai ser uma menina? Então ela tem a primeira alegria em seu coração. Nasce um menino. Eles fazem festa, se alegram. Louvado seja Deus. Aleluia, louvado seja Deus. E aí, quando Abraão toma o menino em seus braços, aleluia, Abraão confirma aquilo que Deus havia prometido sobre Agar. Olha, esse menino vai se chamar Ismael. Louvado seja Deus. Ela não tinha direito, mas ela tinha uma promessa, e a promessa de Deus também foi cumprida sobre a vida de Agar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero colocar ao teu coração, trazer sobre a tua vida nessa noite, ainda que você às vezes, muitas das vezes, se sinta sem direito, sem condições de realizar aquilo que Deus prometeu. Eu quero te dizer algo: aquele que prometeu é fiel para cumprir sobre a tua vida, ainda que as circunstâncias não sejam favoráveis, ainda que no seu coração, olha, eu não tenho direito porque eu não sou pai, eu não posso colocar o nome, mas o que o Deus que prometeu, aleluia, está gerando sobre a tua vida um Ismael, dentro da tua casa, na tua família, nos teus negócios, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, eu vejo Ismaéis nascendo aqui nesta noite, aleluia, eu vejo Ismaéis sendo gerados sobre vidas aqui nessa noite, aleluia, eu vejo em nome do Senhor Jesus, e tenho certeza que eles serão gerados e serão bênção na tua vida, em nome de Jesus. Aí a Bíblia vai dizer, a gente vai ter que pular lá para o capítulo 21. A Bíblia vai dizer assim que o tempo passou, o Senhor fez a promessa, depois do capítulo 18, a Bíblia vai dizer então que os anjos apareceram a Sara, ela engravida de Isaac, e passa-se alguns anos. A Bíblia vai dizer que Ismael já estava com 13 anos de idade,
quando Isaac nasceu. E aí a Bíblia vai dizer assim, que Ismael começou a tirar sarro de Isaac. Começou a se vangloriar, porque era o filho primogênito, e sobre ele estaria toda a herança sobre a sua vida. Aleluia. E aí Sara decide então mandá-los embora, e chega para Abraão: Abraão, olha, não dá mais, manda essa mulher embora, porque eu não vou dividir, aleluia, as bênçãos, as suas bênçãos para com ele, aleluia. O meu filho Isaac será o primogênito e herdará todas as coisas. A Bíblia vai dizer então que Abraão se vê no direito e na obrigação de mandar o seu filho Ismael embora juntamente com Agar. A Bíblia vai dizer assim, que ele então pega um pouco de comida, um pouco de água, e ela então se retira para o deserto, sem rumo, sem ter para onde ir. Louvado seja Deus. Aleluia. E aí talvez ela se veja numa situação difícil, porque chega um determinado momento que no deserto onde ela se encontrava, acabou a comida, acabou a água. A Bíblia vai dizer que ela se esconde atrás de um arbusto e deixa o menino a determinada distância para ver o menino morrer de fome. Aleluia. Louvado seja Deus. Glórias a Deus, aleluia. Para aquela mulher, imagina você aquela mulher que passou ali com Abraão, trazendo sustento ao seu filho, se vê expulsa de dentro de casa, e aí sem dinheiro, sem água, sem comida, escondida atrás de um ramo de árvore, aguardando apenas a morte do seu filho. Talvez no coração dela: mas o anjo me prometeu no deserto que ele seria um grande homem, que dele seria gerada uma grande nação. Aleluia, louvado seja Deus. E agora eu me vejo nessa situação, aqui de longe, apenas vendo o meu filho morrer. Louvado seja Deus. Aleluia. Talvez no seu coração, às vezes pensamos dessa maneira, ou nos encontramos nessa situação, no deserto, com a promessa às vezes saindo das nossas mãos, ou saindo das nossas vistas, perdendo aquilo que Deus nos prometeu. Louvado seja Deus. Mas eu quero alegrar o teu coração nessa noite, porque o Deus que promete que Ismael, o anjo do Senhor que prometeu que Ismael seria um grande homem, aparece novamente a Agar. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia. E a Bíblia vai dizer aqui no capítulo 21, versículo 17: mas Deus ouviu o menino chorar. Aleluia. O anjo de Deus chamou a Agar lá do alto: Agar, o que aconteceu? Não fique com medo. Deus ouviu o menino, sabe que ele está numa situação difícil. Agora, levante-se, pegue o seu filho e abrace-o. Vou fazer dele uma grande nação. Sabe o que eu trago ao teu coração nessa noite? Deus já ouviu o teu choro lá do alto. Deus já ouviu a tua oração dos altos dos céus. A Bíblia vai dizer que Deus já tinha ouvido a oração do menino. Eu mantenho a minha promessa, Agar. Eu vou fazer dele uma grande nação. Sabe o que eu quero colocar ao teu coração nessa noite? Pega a tua promessa, toma ela no seu colo, porque o Deus que prometeu, aleluia, será o mesmo Deus que vai fazer cumprir, vai fazer acontecer, porque Ele é Deus de providência sobre a tua vida, em nome de Jesus. A Bíblia vai dizer no versículo 19 que na mesma hora Deus abriu os olhos de Agar e ela avistou um poço de água. Então ela foi até o poço, encheu o cantil de água fresca e deu para o menino.
E ali o Senhor trouxe suprimento à vida de Agar e livrou ela no momento de adversidade. Deus tem um livramento para a tua vida, para a tua semana, aleluia, para a tua casa, para a tua família, em nome do Senhor Jesus. Talvez você abandonou a promessa e está só de longe olhando daqui, vendo a promessa embora. Mas o que Deus traz ao teu coração, toma a tua promessa, pega o teu Ismael no colo nessa noite, não se aparta da promessa não, toma ela nos teus braços nessa noite, porque o Deus do céu já ouviu a tua oração, ouviu o teu choro, e Ele está ao teu encontro nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, louvado seja Deus. Sabe o que aconteceu com Ismael? Foi crescendo, se tornou um grande guerreiro, um homem hábil no arco e flecha, um grande homem de Deus, um grande guerreiro. Louvado seja Deus. Para uma mulher que era escrava, que não tinha direito sobre o teu filho, sobre o próprio filho, através do ventre dela, é gerado um grande homem, um grande guerreiro, para a glória do nome do Senhor Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Talvez que você esteja vendo o seu Ismael lá longe. Abraça ele nessa noite. Toma posse dele nessa noite, porque o Senhor está trazendo sobre a tua vida continuidade naquilo que Ele te prometeu. Terá sequência aquilo que Deus prometeu ao teu coração. Toma posse nessa noite, em nome do Senhor Jesus. E eu quero profetizar sobre a tua vida. Ismael está sendo gerado sobre vidas aqui nessa noite. Toma posse em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Que o Ismael venha ser gerado, possa crescer e seja uma grande bênção para a tua vida, em nome do Senhor Jesus, para a tua casa, para a tua família, em nome do Senhor Jesus. Amém? Assim eu quero agradecer a oportunidade, que o Senhor abençoe a tua vida e a tua semana poderosamente, em nome do Senhor Jesus.